Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. O Natal costuma ser o único momento em que nossa família se encontra no ano. No último Natal, fui convidada a participar da ceia porque eu levaria minha namorada. A gente vê a palavra viado sendo usada como ofensa e tal. Isso acaba sendo uma homofobia velada. Eu nunca vou esconder minha família por conta de minha profissão. Nunca vou esconder. Não quero cliente homofóbico, não quero cliente preconceituoso. Encarar o meu orgulho foi essa necessidade de me manter na luta, né? Acho que a gente tem que, como sociedade, estar preparado e ser melhor na busca de um mundo onde todo mundo possa ser quem é e possa estar orgulhoso disso, sem precisar que precise esconder alguma coisa. Está começando mais um episódio do Em Casa a Gente Conversa. Eu sou a Thaís Maruoca e o assunto de hoje é o silêncio e a solidão que muitas pessoas LGBTQIA+ vivem. É sobre o preconceito escancarado que traz tantas mortes e sofrimentos. É sobre também o orgulho de querer ser quem é, o orgulho de olhar para todo o cenário triste que vivemos e querer continuar lutando. É ir com determinação para as ruas e defender os direitos de quem luta para sobreviver. O dia 28 de junho é o Dia do Orgulho LGBTQIA+. E, portanto, esse mês ficou marcado pela luta de quem levanta essa bandeira. Por que o dia 28 de junho? Porque lá atrás, em 1969, em Nova York, as pessoas que frequentavam um bar LGBTI reagiram às violentas batidas policiais que prenderam vários frequentadores. As pessoas se rebelaram, jogaram objetos na polícia e atearam fogo. Nos 5 dias seguintes, eles se reuniram na frente do bar para protestarem. No ano seguinte, teve a primeira parada do orgulho LGBT. Isso aconteceu porque naquela época, ser gay era crime em boa parte dos Estados Unidos. E sabe o que assusta ainda mais? Hoje em dia, em muitos lugares ainda é. Os dados de violência também assustam. Em 2012, o Grupo Gay da Bahia divulgou que tiveram 338 homicídios de gays, travestis e lésbicas, o que corresponde a um assassinato a cada 26 horas. Essas mortes foram causadas por ódio a homossexuais e pessoas trans. Em 2016, 173 gays foram assassinados, 144 transexuais, 10 lésbicas e 4 bissexuais. E ainda que o número seja alto, ele não é um retrato completo da violência, porque esses dados são baseados em relatos da mídia. Em 2017, foi registrado um recorte que mostrou que muitos ataques ao grupo LGBTI vêm de fanáticos religiosos. Segundo dados da Pesquisa Nacional sobre Estudantes LGBT e o Ambiente Escolar, 73% dos jovens entre 13 e 21 anos identificados como LGBT foram agredidos na escola por conta da orientação sexual. Em 2019, no ano passado, 329 pessoas LGBTI tiveram mortes violentas no Brasil, sendo vítimas da homotransfobia. Foram 297 homicídios e 32 suicídios. O relatório do Grupo Gay Bahia confirmou: o Brasil é o país que mais mata gays, lésbicas e transgêneros no mundo. E é esse mesmo país que é comandado por um presidente que se autoproclama homofóbico. O pessoal fala que é discriminação. Agora, você de casa contrataria um motorista gay para levar seu filho na escola? Tá na cara que não. Então, logicamente, cada coisa no seu lugar. Eu não gostaria de ter vizinho meu, um casal homossexual, morando ali com meus filhos pequenos em casa. Como é que, de repente, a minha filha de 5 anos de idade, papai, eu vi os 2 homens se beijando aqui. Pô, vou falar para ela que isso é normal? Como? Vão ter um travesti professor na escola tal, um gay na escola não sei do que lá. Para que a garotada começa a vê-lo como fosse aquilo normal. Aquilo não é normal. O filho começa a ficar meio assim, meio gayzinho, leva um couro, ele muda o comportamento dele. Entre um sangue meu, por exemplo, e de um homossexual, posso falar aqui, ô Felipe? Tá? Entre o meu sangue e o do Felipe,
seu é melhor, que é homossexual. Não, eu não estou dizendo. Quem diz isso é o Ministério da Saúde. Mas se perguntar para quem precisa de doar sangue, você prefere receber do Bolsonaro ou do Felipe ou tanto faz? É a segunda consecutiva, o Rio de Janeiro é a capital do orgulho gay do mundo. Que orgulho é esse aí? Que depravação é essa daí? Ele acabou de falar da imagem da mãe. Eles querem, os casais gays, adotarem garotinhos. Esse garotinho vai crescer se baseando na mãe bigoduda ou na mãe careca? Essa é a pergunta que eu faço para outra coisa que é muito importante. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. E eu tenho imunidade para falar que sou homofóbico, sim, com muito orgulho. Homossexualismo, direito, vai queimar tua rosquinha quando tu bem entender, porra! Falas como essas, criminosas vindas de um presidente da República, dão força para que pessoas disseminem a homofobia e se encorajam até mesmo a partir para a agressão. Uma pesquisa feita pela Organização de Mídia, Gênero e Número mostrou que 92,5% de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros relataram ter percebido um crescimento na violência no período eleitoral e pós-eleitoral. 51% dos entrevistados afirmaram ter sofrido algum tipo de violência por conta de sua orientação sexual ou identidade de gênero desde as últimas eleições. O Disque 100 recebeu em outubro de 2018 272% mais denúncias de violência LGBTfóbica que no mesmo período do ano anterior. A palavra homofobia surgiu na década de 60 e significa medo ou terror de iguais. A homofobia é discriminar ou violentar pessoas por conta de suas orientações sexuais ou identidade de gênero. As pessoas homofóbicas, como o presidente Bolsonaro, sentem desconforto, intolerância, raiva quando se pensa em homossexualidade. A violência vinda da homofobia pode ser física, institucional, psicológica e até sexual. E ela tem raízes na nossa cultura. É cultural ser homofóbico, porque a nossa cultura tem uma estrutura heteronormativa. E o que isso quer dizer? Que a norma, o padrão, ou o que é considerado normal, é que a pessoa seja heterossexual. Ou seja, sinta atração por pessoas do sexo oposto. E aí toda e qualquer outra forma de variação de comportamento e orientação sexual é considerada antinatural. Quando Jair Bolsonaro ganhou as eleições, alguns casais homossexuais decidiram adiantar o casamento com medo de perder seus direitos, já que a união homoafetiva não é lei, mas um direito garantido pela justiça. Foi apenas em 2011 que a união civil estável entre pessoas do mesmo sexo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça permitiu o casamento civil, assim como a alteração de união estável homoafetiva para casamento civil. Quero trazer agora aqui para você a história da Maíra, jornalista e ativista contra o preconceito e opressão. Ela é casada com a Inês e juntas têm uma filha, a Antônia. Olá, Maíra, seja bem-vinda aqui no podcast. Por favor, se apresenta aqui primeiro, quem é você? Oi, gente, muito legal participar desse podcast com assuntos tão relevantes. Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu me chamo Maíra Doniti, sou jornalista, tenho 35 anos, sou mãe da Antônia, junto com a Inês, a minha mulher. Ela é diretora de televisão e tem algum tempinho que eu também sou ativista pelos direitos LGBTQIA+, e entusiasta da dupla maternidade, uma defensora, né, da dupla maternidade, de forma a gente discutir um pouco da heteronormatividade, né, compulsória na nossa sociedade. Então, uma forma da gente pensar, acabou que meu ativismo virou uma forma da gente pensar, na verdade, nos padrões, na forma como a gente se comporta a partir dos padrões, né? E como que eles oprimem tanto a gente, vários tipos de padrões. Sim, você conta um pouco aqui pra gente como que foi a sua história, como você conheceu a Inês, se ela foi a sua primeira namorada, um pouco aqui da sua história, até da gestação, né, da sua pequena. Quantos anos tem a Antônia? A Antônia tem 1 ano e 4 meses. Tá dando um trabalhão. Fase difícil. Nossa Senhora. Mas, cara, toda fase é difícil, né? Ainda bem que é uma fase. Sim. Mas a gente... Bom, eu venho de uma família de classe média alta, sou branca e sou filha do privilégio, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre, assim, eu tive uma vida de muitos privilégios. Eu acho que eu demorei para me tocar, né, sobre eles, assim. E eu acho que durante muito tempo eu cumpri o script. Eu era aluna nota 10,
abraçava todo e qualquer tipo de possibilidade de educação. Hoje eu falo 5 línguas, morei fora, eu era aluna nota 10 mesmo, era, vamos dizer assim, aquele estereótipo da princesa. Eu adorava ser aquele estereótipo, assim. Eu acho que ele era muito bem nutrido também pelo mundo à minha volta, né? E eu acho que a minha vida começou a mudar quando eu saí do script. E eu comecei a perceber que eu também gostava de meninas. Eu era mais velha, eu já tinha 24 anos. Então, até essa idade, eu sempre me relacionei com homens, assim, tive namoros longos e tal. E já estava trabalhando, já tinha feito jornalismo, já era uma jornalista formada. E comecei a olhar para isso e não briguei contra isso dentro de mim, assim. Mas eu vi que foi uma paulada na minha família, assim. Foi uma coisa que parecia que o mundo tinha caído. O currículo nota 10 teve uma mancha. E para mim aquilo foi muito difícil. Eu acho que por muito tempo, assim, eu vivia a vida dupla. Eu namorava meninos e meninas. Como eu namorava meninos, eu botava foto na rede social. Foi muito difícil dentro de casa, eu sofri muito preconceito, autopreconceito também. Acho que eu fui muito oprimida ali. E demorei muito tempo, assim, quando eu conheci a minha mulher, eu já estava com 30 anos. E ali eu falei, cara, quer saber? Tchau, padrões, sabe? Eu sou essa pessoa, eu posso casar com uma mulher se eu quiser. E se eu quiser, eu também posso ter filho. E eu acho que ali começou a minha luta, eu acho, assim, quando realmente eu encontrei o amor na minha vida, eu não lutei mais contra, sabe? Eu escancarei, acho que foi a melhor coisa que eu fiz, que a gente fez juntas. Eu sou a primeira mulher da Inês, com 41 anos. Você vê como que a gente foi oprimida pela heterossexualidade compulsória. A gente foi tão oprimida durante tanto tempo, assim, e quando a gente fala que a gente deu a mão e foi, né? E quando a gente deu a mão e foi, a gente... assim, o mundo ficou pequeno. E acho que foi muito bom. E eu sempre quis ter filho. E a Inês já estava com 41 anos, então, assim, antes de mim, ela teve uma relação longa com o cara. Ela não passava muito pela ideia, ela nunca quis gestar. Então, e ela também não queria adotar, ela não queria ter filho, eu acho. Talvez, não sei, ficou ali atravancada, a vida dela estava atravancada, né? Quando você não é talvez o que você gostaria de ser dentro de você, assim, não sei, tava... E ali eu falei, olha, eu quero ter filho, e ali eu já estava bem militante, assim, sabe? Estava falando muito sobre LGBTfobia, já estava bem militante, assim, estava bem falando de quebra de padrões, e foi uma libertação para mim. E quando a gente começou a estudar a possibilidade de ter filho, como é que a gente ia fazer isso? Estudar nada, porque eu já sabia tudo, né? Além de ser jornalista, eu sou bem obsessiva. Já sabia bastante coisa. Mas a gente pensava, assim, eu acho que a gente ainda estava bem dentro do padrão, né? E eu pensava que eu ia gestar e a gente ia fazer o seguinte, ela ia fazer o tratamento e tirar óvulo, eu ia fazer o tratamento e tirar óvulo, de doador anônimo, de banco internacional, e aí a gente ia ter embriões com os 2 óvulos, as 2 genéticas, e eu ia engravidar de gêmeos. Essa era a utopia. E aí quando a gente começou a fazer o tratamento, que começou comigo, a Inês, na primeira seringa de hormônio, ela começou a chorar, e ela falou assim, cara, eu não preciso fazer tratamento nenhum. Aqui é o nosso caminho para a gente ter os nossos filhos, sabe? A Inês já amou o filho ou filha que a gente teria nessa primeira agulhada. Eu demorei um pouco mais. E aí a gente começou nesse caminho, né, para engravidar, e ali a gente já percebeu que era tudo nosso, era o nosso caminho, era esse. Nosso caminho para a gente ter o nosso filho ou nossa filha era esse, e a gente tirou os embriões, depois eu fui até viajar, e aí quando a gente voltou, a gente, bom, então vamos colocar, foi o primeiro embrião, foi de primeira, e agora a nossa filha Antônia,
Eu acho que ali na gravidez, eu acho que a gente passou por uma gravidez que era nossa, mas uma gravidez, assim, diferente, porque eu, por um lado, ali com a barriga, a Inês não tinha barriga, e ali eu acho que a gente começou a ver que existia uma diferença de tratamento até na nossa maternidade, assim. Uhum. Eu te confesso que eu estava tão imbuída na situação, e era tão nosso aquilo, que eu não tinha parado para pensar que poderia haver uma distinção, de verdade. Assim, ninguém falava muito sobre isso, assim, sobre a invisibilidade da mãe não gestante, todas essas questões, assim, ninguém falava muito sobre isso. E a primeira vez que eu estava no trabalho e botei na rede social da gravidez e tal, porque tipo, tinha uns amigos acompanhando, mas tinham pessoas que não sabiam. Uhum. E aí eu cheguei no trabalho, pisei, uma menina veio de trás, assim, falar comigo, ai, parabéns, que lindo, quem é a mãe? Ixi. Aí eu olhei para ela e falei assim, oi? Como assim, quem é a mãe? Assim, não passava pela minha cabeça que só uma podia ser a mãe, porque nós duas éramos tão mães. E ali eu acho que assim, ali eu comecei a perceber que eu ficava muito mal quando isso acontecia. E eu comecei a levar nocaute direto. Eu falava pra Inês, nocaute, sabe? Eu me sentia, a Inês não, porque a Inês ali ela não estava com a barriga ainda, então eu acho que as pessoas viam um pouco, falavam um pouco. Acho que ali eu vivi primeiro, assim, esse grande choque, né? E eu acho que dali em diante eu comecei a pensar assim, cara, querem colocar a gente, querem encaixar a gente num lugar que não é nosso, né? A heteronormatividade quer que exista um pai e uma mãe, quer que exista uma mãe, aquela que está lá sempre exausta e é onipresente, onipotente, e etc, etc. E quando a nossa vivência nos fez ver que, na verdade, isso não existe, é um padrão que tem que ser quebrado, assim, né? E eu acho que aí que entrou a minha grande militância mesmo. Eu costumo dizer que, assim, é interessante, a representação é muito interessante, você vê que existem famílias de duas mães, mas eu acho que a representatividade era muito necessária. Então não adianta só a gente mostrar essa família de duas mães, a gente tem que falar de heteronormatividade, a gente tem que falar de não ter padrão, a gente tem que falar que não existe pai, sabe? A gente tem que falar que não existe a feminina e a masculina, sabe? As perguntas que me faziam eram perguntas assim, e o pai? Chamando o doador de pai, um cara que gozou num pote. A gente comprou um sêmen lá de fora, que a gente não sabe quem é, sabe? Você comprou caro. E eu acho que, assim, as pessoas isso está tão enraizado dentro delas que eu vi que a gente precisava muito falar sobre isso, sim, sabe? E falar sobre a nossa dupla maternidade, essa de forma igualitária, né? Aí, quando a nossa filha nasceu, aí sim as pessoas começaram... E, assim, na gravidez, as pessoas falavam, olhando para mim. Então, era assim, tava eu e Inês lá, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você quer parto normal? Sabe? O olhar estava só direcionado a mim. E eu olhando isso, assim, eu ficava muito mal no início. Porque eu comecei a me sentir um ET, eu comecei a me sentir à margem, eu comecei a me sentir mais à margem, né? Porque eu acho que eu acho que a questão da minha sexualidade já me fez sentir à margem, né? Mas eu acho que ali a dor foi muito grande, porque eu me percebi à margem mesmo. E nessa hora eu falei assim, bom, ou eu vou ficar levando nocaute toda hora, ou eu vou levantar. E aí eu levantei muito forte, sabe? Eu levantei com muito embasamento prático para eu poder falar sobre, e levantei também querendo construir uma história diferente do que a gente vê, sabe? Eu acho que esse é minha grande, né, que concentra bastante dos meus esforços, assim, fora a minha vida profissional. Mas eu acho que isso é muito importante até para todo mundo, porque aí você vê também que, assim, as pessoas precisam se educar, né? As pessoas precisam tirar delas esse estigma da genética, esse estigma dos processos físicos, esse estigma de tanta coisa, né, que eu acho que a gente tem que tirar, até para o bem dos nossos filhos também, para eles serem pessoas menos preconceituosas e menos ligadas tanto ao que, na verdade, são padrões que não contemplam ninguém, né? Assim, por que a gente faz coisas que a gente faz? Né? Por que a gente age de determinada maneira na nossa vida e na criação dos nossos filhos? Como que isso oprime muito mais do que liberta?
E aí eu acho que essa virou minha luta. Eu acho que passei por um processo de dor muito grande. Eu acho que quando eu me vi à margem ali, eu sempre me achei, né? Sempre achei que eu estava ali no in crowd da cadeia alimentar, né? E eu acho que quando eu me vi à margem ali, eu falei, não, peraí. E olha só, tem um monte de coisa também aqui acontecendo. As pessoas aqui também têm um racismo estrutural, tem um machismo. Um filme voltou para mim e falei assim, gente, várias cenas da minha vida voltaram e falaram assim, nossa, olha só como é que eu fui vítima de machismo aqui. Olha só como é que eu fui vítima de machismo aqui. Olha só como que tem tanta opressão por causa de padrão, sabe? Por causa de uma estrutura que aprisiona. Quando eu vi isso tudo, eu falei, não, eu preciso pegar essa minha voz aqui e endossar um coro pela libertação, sabe, da nossa sociedade e da maneira como a gente vê o mundo e o que a gente vai passar para as pessoas, uma discussão maior sobre por que a gente age e pensa de determinada forma. E de que forma que você traz isso, inclusive, para Antônia? Eu não sei, a relação com a sua família, se não é muito boa agora, com as pessoas que estão à sua volta, de que forma que você consegue trazer isso para Antônia, até para mostrá-la e ensiná-la, né? Tirar de tudo isso até um ensinamento para que ela possa crescer com uma cabeça diferente. Obviamente que já dentro de uma família com duas mães, ela já vai ver isso naturalmente, né? De uma forma como normal, como é mesmo, mas como vem essas coisas de fora, não sei, a sua família provavelmente, eu vi já uma entrevista sua, uma conversa sua numa live, falando que tem alguns problemas de aceitação, né, em relação a isso. E aí, como que você lidar, né, com todas essas questões diante de uma filha pequena que ainda está pequenininha, mas daqui a pouco vai começar a entender mais? Como que você vai dirigir ou conduzir essa situação com ela? Olha, eu acho que assim, ter duas mães, eu nunca posso falar para ela que é uma coisa, assim, não passa batido, sabe? Ela tem que entender que a família dela é uma família diferente. Diferente, sim. Entende? Porque assim, senão ela vai sair da porta de casa e ela vai ver que a família dela não é igual à massa, né? Não é igual ao padrão. Então, assim, não adianta a gente fingir que nada está acontecendo, né? E tratar como se nada fosse. Eu acho que é importante, o diálogo é a coisa mais importante nas nossas relações dentro de casa, sabe? Eu sou toda e completamente a favor do diálogo desde que a criança nasce. Aliás, na barriga, já vamos dialogar, entendeu? Falar. Então, eu acho que, assim, o normal não existe. O normal é uma norma. E isso eu acho que é uma coisa que vai fazer parte da educação dela e eu acho que deveria fazer parte da educação de todas as crianças, sabe? A norma é ruim. Sabe, a gente tem que pensar nas especificidades e na diversidade do que as coisas trazem, né? Assim, então, ela tem duas mães, ela sabe, eu converso muito com ela, a gente tem muito livro, a gente fala muito com o livro. Então, ela sabe que no livro, por exemplo, ela tem o livro das famílias, que tem vários tipos de famílias. Ela tem o livro da Heather, que tem duas mamães. Ela tem outros livros que têm essas configurações familiares e fala dessa diversidade, dessa possibilidade de ter diferentes configurações familiares e o quanto isso é importante. Então, assim, a nossa filha, ela tem duas mães. Ter duas mães não é só ter duas mães, sabe? A gente tem que conversar, sim, sobre os nossos papéis. A gente tem que conversar, sim, para não olhar a única referência que a gente tem de maternidade e não repetir, porque se a gente vai repetir vai dar errado. Sabe, ter duas mães é se desconstruir primeiro, para depois você poder construir o seu maternar, sabe? Se a gente não olhar a gente como diversa, a gente não consegue avançar. Se a gente não se desconstruir, a gente não consegue avançar. Então, por exemplo, assim, coisas que a gente fala com elas, a gente sempre fala sobre as diferentes configurações familiares, a gente mostra que o primo tem pai e mãe, tem um outro amiguinho que tem só mamãe, tem um outro amiguinho que tem dois papais, e que é muito legal essa pluralidade. A gente sempre fala sobre isso com ela. Hoje eu falei duas mães e uma, ela falou, filha, ela tem 1 ano e 4 meses, sabe? Hoje ela tem, e não adianta também a gente só se embrenhar em lugares conservadores, sabe? A gente só se embrenhar com configurações familiares que seja, primeiro, a norma, né, o normal,
e depois a gente e que não lancem um holofote para o diferente, sabe? A gente tem que ter um cuidado de mostrar a diversidade. Assim, a gente tem que ter um cuidado de não colar em gente também que a criança vai estar lá vestida, a menina vai estar vestida toda de rosa, o menino todo de azul, sabe? Porque isso vai fazer, assim, não vai fazer sentido. A gente tem hoje uma criação com ela que, assim, a gente não furou a orelha, sabe, dela. Não é porque ela nasceu uma menina que a gente vai pegar e vai enfiar um brinco nela porque a norma diz pra gente fazer isso, sabe? Não é porque, assim, eu acho que a gente faz isso muito também a gente tenta dar uma criação antirracista para ela. Então, além dela ter bonecas pretas, ela tem muitos livros com a temática antirracista. É muito difícil você criar uma criança tendo noção do privilégio dela, sabe? Sabendo que a nossa sociedade é uma sociedade que não é igualitária, né? E explicar por que é assim. Por que ela sai na rua e ela não vê preto em situações ali iguais a ela, muito menos, né? Ela vê preto de uniforme muito mais. Ela tem que entender isso. São coisas que a gente está muito preocupada a falar. Não adianta só a gente falar de sexualidade, não adianta a gente só falar de pluralidade familiar. Eu acho que a gente tem que falar sobre tentar fazer ela entender, e a gente também, num trabalho de desconstrução, por que a gente age de determinada forma, entendeu? Pensar, por que eu vou colocar minha filha de rosa? E se eu tiver um filho de azul? Por que eu vou furar a orelha dela? Sabe? E aquelas brincadeirinhas, assim, vai namorar fulaninho, sabe? Por que ela não pode namorar fulaninha também? Tem, por exemplo, famílias de duas mães que a pessoa chega, me escreve e fala assim, que legal, você também vocês também são duas mães, aqui a gente tem um casal. A pessoa é uma mulher casada com uma outra mulher e fala, a gente tem um casal. Assim, o que você está passando para o seu filho? O que a gente tenta fazer isso, a gente se desconstruir primeiro, se autoconhecer. São muitas desconstruções, né? Sim. Isso, e vai ficando automático. Tem uma hora que você deixa de se policiar, porque aquilo vai para a sua essência, sabe? E fica natural. E fica natural. Sim. Então, assim, primeira coisa que o normal não existe. O normal é norma. E a norma não cabe dentro da nossa casa, sabe? Não deveria caber também... acho que não deveria caber no nosso universo. Eu acho que a norma tem que ser contestada, sabe? E eu acho que a gente entendeu a duras penas, porque é muito difícil quando você só tem uma referência. Assim, ser homossexual é difícil porque você só tem uma referência de relação, que é a relação heterossexual. Como é que você vai fazer para não repetir essa dinâmica? Sabe? Você tem que se desconstruir. Você ser mãe com outra mãe só tem a referência de uma mãe, então você também tem que se desconstruir. E fora que a gente também foi moldado, né? Assim, a nossa geração foi uma geração moldada muito dentro dos padrões, né? Ninguém questionava nada. Tem que ser assim, tem que ser assado. É difícil pra gente, né? Eu acho que, assim, primeiro negar muito de quem a gente até muito do que fez a gente se erguer até agora, até a nossa existência, assim. Eu acho que é um trabalho muito difícil, ele por vezes é doloroso, mas eu acho que é um trabalho muito gratificante também, sabe? Porque eu acho que você vai conhecendo outras pessoas que pensam parecido, você vai entendendo outras maneiras de você fazer diferente. E o diferente é muito legal. Sim, a consciência dói, né? Quando a gente começa a ter consciência das coisas, dos privilégios que a gente tem, como você estava falando aí do privilégio, dói na gente. E a gente aprender também a utilizar nosso privilégio, né, Maíra? Nesse mundo aí todo todas as oportunidades que a gente tem de falar, de ser ouvida, os muitos privilégios que a gente acaba tendo apenas por ser branca, por exemplo, para a gente já conseguir usar alguns espaços, né, para a gente poder falar disso e poder levar isso para os nossos filhos, né, como você estava falando aí, livros, músicas, aqui também a gente acaba usando, tem uma coleção linda também, da editora Mostarda, não sei se você conhece, de perfis, né, de pessoas negras. Sim, a gente comprou aqui para as crianças também. Trazer, assim, acho que de alguma forma, né, que as crianças, elas são muito
receptivas, são HD em branco. Esponjas. Sim, e tudo que a gente fala, nós como mães, tudo que a gente passa para eles acaba sendo a verdade muito absoluta, né? Então, muito cuidado com o que a gente fala ou com o que a gente ensina, tudo que a gente passa para eles. Só para finalizar, eu queria saber com você o porquê ainda de hoje a gente precisar falar, né, sobre ainda precisar levantar a bandeira do orgulho LGBTQI+. Por que ainda, né, em 2020? Qual que é a importância de a gente estar falando desse orgulho? Eu vejo duas questões aqui falando sobre a criação de filho. Aí eu devolvo uma questão para você. Quando você vai procurar uma escola para o seu filho, você pergunta como é que eles tratam a questão da sexualidade, a questão da multiplicidade, da possibilidade de você se sentir atraído, porque não é só amor, a possibilidade de você ter desejo, de você se sentir atraído por uma pessoa do mesmo sexo. Isso é uma exigência, porque eu não vejo essa preocupação em pais, mães heterossexuais. Eu acho que é uma questão urgente. O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo, mas eu acho que eu não vejo isso como uma necessidade de mudança, entendeu? Eu acho que a pessoa tem um filho e fica rezando para o filho ser heterossexual, sabe? Então, peraí, será que se eu falar sobre isso, será que vai acender aqui uma chama? Gente, a chama não tem, assim, ela vai ser acesa, você querendo ou não, sabe? Então é melhor você falar sobre isso para você acolher, porque eu, por exemplo, não fui acolhida, sabe? E foi muito difícil para mim. Olha só como que a gente poderia, sei lá, ter poupado tanto meu sofrimento, entendeu? Ter poupado tanto dinheiro de análise. Se a gente ama os nossos filhos, né, a gente tem que ensinar tudo e a gente tem que acolher. E eu acho que isso é um assunto que, assim, não é uma preocupação dos pais heterossexuais, sabe? Que são a maioria. E até mesmo os casais de mulheres, casais de homens, já me perguntaram várias vezes: mas por que você vai fazer se a sua filha for lésbica? Gente, o que eu vou fazer se a minha filha for lésbica? O que eu vou fazer se ela gostar de azul e rosa e amarelo? Sabe? Então eu acho que, assim, a sexualidade, ela é um tabu, né? Tanto que você vê que as pessoas acabam mudando o homossexual para homoafetivo, para romantizar essa relação, que nada mais é do que algo que é nosso, é intrínseco a gente, entendeu? Não é o homoafetivo, fica mais bonito, né? Love is love, fica mais bonito, então isso é mais aceito. Vocês se amam, é mais aceito. Mas a gente sabe que o buraco não tá aí, sabe? Tudo começa por atração também. A educação anti-LGBTfobia, assim, LGBTfobia, todo tipo de preconceito aprisiona, né? E nós somos um país que é extremamente preconceituoso e conservador. Por que a gente vai lutar por essa prisão, sabe? Por que a gente não abre a nossa cabeça? Porque eu acho que aí vai deixar de ser um tabu e vai ser uma questão muito mais natural. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, sabe? Mas não só isso também. Eu acho que assim, eu fui muito vítima do meu auto-preconceito e do preconceito externo também. Eu sofri muito com isso. Eu tive síndrome do pânico com 30 anos, sabe? Bateu, parabéns, juro pra você, um dia depois eu tive um ataque de ansiedade, assim, porque eu não podia ser quem eu era, eu não podia ser uma pessoa livre. A gente ensinar só que o menino namora a menina, e a gente, nossa, imagina, a menina chega e fala assim, ai, eu vou namorar a fulana. Meu Deus. Gente, vocês têm que estar preparados para isso, sabe? Quantas pessoas, eu acho que passam a vida vivendo mentiras, não sendo quem elas são. Por que a gente vive isso? E eu acho que a gente tem que ser tolerante. Isso aí, muito obrigada. Maíra, se as pessoas quiserem conhecer mais você aí, sua família, linda por sinal, queria até parabenizar aí, que eu vi foto de vocês lá, acompanhei um pouco lá pelos posts, e é muito visível esse amor aí de vocês. Queria saber onde que te encontram, como que você está nas redes sociais. Eu sou @2mães1filha. Na rede social eu tenho esse perfil. Eu procuro não expor muito a nossa família no sentido da nossa intimidade, nem assim botar muito foto da nossa filha, porque ela é um bebê, então assim, ela não está
tem que dar essa escolha para ela, sabe? Então, eu boto poucas fotos, mas eu falo muito, muito, muito de quebra de padrões e sobre heteronormatividade e sobre como é difícil a gente vencer o preconceito que está dentro da gente de várias formas, em vários âmbitos. Então, tô lá. Obrigada, viu? Obrigada por ter compartilhado aqui um pouco da sua vida com a gente. Obrigada a você. Beijo para todo mundo. Se falamos das dificuldades e dos preconceitos que a Maíra encara aí todos os dias, imagine quando se trata de transexuais, que são ainda mais excluídos. O Brasil segue no primeiro lugar do ranking mundial de assassinato de pessoas trans. O risco de uma trans ser assassinada é 14 vezes maior que um gay. Mais da metade dos homicídios registrados contra transexuais no mundo inteiro acontece aqui no Brasil. Dados da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, mostram que pelo menos 124 transgêneros foram assassinados no Brasil em 2019, em contextos de transfobia. Desses, em apenas 11 dos casos, os suspeitos foram identificados. E mesmo assim, esse número de mortes não é exato, porque existe uma subnotificação. Ou seja, muitos outros assassinatos por transfobia acabam sendo registrados sem que explicite a causa ou se referindo ainda a trans como um homem com roupas de mulher, o que acaba não contabilizando esses casos. O Brasil registra, em números absolutos, mais que o triplo de assassinatos do segundo colocado, que é o México. Os dados mostram ainda que a cada dia em 2019, 11 pessoas transgêneros sofreram agressões e 82% das vítimas eram negras. Na América Latina e Caribe, a expectativa de vida de uma pessoa trans é de apenas 35 anos, segundo dados da União Nacional LGBT, enquanto a expectativa de vida da população em geral é de 75,5 anos. Esse grupo está em maior situação de vulnerabilidade social e marginalização. Uma estimativa feita pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais mostra que 90% das pessoas trans recorrem à prostituição por falta de oportunidade no mercado de trabalho. Aqui no Brasil, ainda são muitos os lugares que proíbem uma pessoa, por exemplo, de escolher o gênero do banheiro que quer usar e obriga a entrar naquele que seja compatível com um órgão genital. Ainda não se tem um número exato de trans no Brasil apontado pelo IBGE, mas em 2018, 6.280 eleitores trans votaram com o nome social registrado no título de eleitor. Esse foi o primeiro ano com esse direito. E mais um dado aqui para você, olha, em 2002 foi autorizado pelo Conselho Federal de Medicina o processo de redesignação sexual, que é a mudança de sexo do masculino para o feminino. Inclusive, desde 2008, passou a ser oferecido pelo SUS. A mudança de sexo do feminino para o masculino foi aprovada pelo Conselho apenas em 2010. Conversei aqui então também com a Leila Dumareschi, que é filósofa, e ela que contou um pouco da história e das dificuldades que passou por ser trans. Olá, Leila, seja bem-vinda aqui ao podcast. Obrigada por ter topado conversar com a gente. Conta aqui um pouquinho, quem é você? Olá, obrigada, Thaís. Meu nome é Leila Dumareschi. Eu fiz filosofia na Unicamp, depois fiz a transição, já formada filósofa, fiz minha transição de gênero, passei a ser Leila. Eu escrevi o blog Transliteração, que está um tanto quanto inativo, não tenho escrito por um tempo, mas estou ativa em Campinas, sou conselheira municipal de saúde, faço parte do Conselho de Ética em Pesquisa da Unicamp e estou fazendo mestrado em saúde coletiva. Legal, muito bem-vinda aqui. Me conta um pouquinho da sua história, Leila, dessa sua transição que você falou depois da sua formação. Me conta como que ela foi, como foi também para sua família. Quero ouvir um pouquinho aqui da sua história. Foi uma transição tardia. Acho que desse ponto de vista não é uma história assim, ela é complicada, né, no sentido que eu não pude expressar minha identidade de gênero na minha infância, nem na adolescência, vivi com muitas dúvidas. Como eu tenho 42 anos, né, então quando eu falo da minha infância, eu estou falando de anos 80. Chegou uma
transfobia, uma homofobia muito pesada para mim. E que eu interiorizei também por falta total de convívio e diálogo com figuras LGBTs positivas, pessoas que mostrassem para a gente que aquilo era possível. É importante as pessoas entenderem isso, assim, nós sentimos tudo isso, mas para cada pessoa, algumas pessoas têm esse temperamento contestador, e outras, elas ficam com dúvidas a respeito de si mesmas, né? Eu acho que isso me marcou muito. Eu fiz filosofia, né? Logo, isso já mostra que eu era uma pessoa com dúvidas. É bem isso. E durante a filosofia eu fui aprendendo a conviver com essas dúvidas, a viver com elas, e algumas foram se tornando certezas. Uma delas foi essa da identidade de gênero, né? É um processo maior, mas é isso. Eu acho que a escolha da filosofia ilustra muito esse momento da minha vida, em que eu buscava respostas, né, para isso tudo. E então eu mudei. A minha família teve que lidar com esses preconceitos que circulavam, e que eu inclusive partilhava, né, com eles, assim. Mas eu acho que houve um diálogo muito franco e uma persistência, né? Era uma família cabeça dura, eu também sou cabeça dura como eles, e nós resolvemos isso batendo cabeça, né? Assim, e nisso a transfobia passou, nós melhoramos muito, né? São coisas que, como todo preconceito estrutural, a gente passa a vida se corrigindo, né, em cada atitude, em cada pequena situação ali do cotidiano, a gente às vezes encontra alguma coisa que dá para melhorar, né? Mas foi um processo muito bacana. No final, depois que aconteceu tudo, foi bom, né? Porque eu também pude, por exemplo, nesse processo, eu fui lidando com a transfobia deles, e eles tiveram que lidar, e eu também aprendi a lidar com essas questões de etarismo, conflitos de gerações, né? Eu me tornei uma pessoa mais capaz de entender os idosos, que hoje meus pais são idosos, né? E já foi preparando isso. Então, a história é um pouco essa, que tem de interessante na história é isso. De resto, foi aquela coisa, fazer da transição, muita insegurança, acho que acaba sendo uma segunda adolescência, mas é uma segunda adolescência muito triste, porque ser adulta e não saber como se portar com as pessoas, não saber... eu não tive, digamos, o aval e a conivência para perder a noção que os adolescentes têm. E quando eu falo perder a noção, é não ter noção do que fazer, de como me comportar, do que podia, do que não podia. E assim, falando isso, é muito dos sentimentos, de como sentir, como fazer. Porque não teve nenhum episódio assim tão... um caos engraçado. É sempre tudo muito sofrido, de gafes, de estar exposta, de aborrecer as pessoas, assim, por ser, às vezes, muito carente, né? Então, eu queria que tivesse mais causos até interessantes ou engraçados, mas foi tudo E para muitas pessoas trans é assim, né? É interessante. Assim, é um processo doloroso e que não produz, digamos, episódios interessantes ou grandes epifanias, embora tenha muito aprendizado. Como eu disse, tem esse lado de bater cabeça. Então, bater cabeça por tempo suficiente, a gente também aprende muita coisa, como eu disse. Aprende a me desconstruir, a respeitar os mais velhos também, às vezes. Enfim, muita coisa boa veio disso. Nesse processo, você contou aí já com o apoio do movimento? Você já estava aí na luta? Já estava inserida no movimento LGBTI ou não? Não. Eu tive uma questão aí que eu tive que enfrentar 2 armários, né? Tanto
o sair do armário trans quanto sair do armário bissexual. E uma característica da bissexualidade principalmente antes de eu fazer a transição. Agora que eu sou travesti, isso não importa mais, porque, na verdade, a minha afetividade está sempre sendo questionada, independente de para onde vá, né? Uhum. As pessoas bissexuais cisgêneras, elas têm um grande problema de visibilidade e de aceitação dentro da comunidade LGBT. Embora o B seja uma letra ali que tem todo o direito de estar lá, a própria comunidade LGBT não sabe olhar para a bissexualidade como deveria. E às vezes questionam a identidade bissexual, principalmente se a pessoa bissexual está num relacionamento dito heterossexual, que para a pessoa bissexual não muda nada, é simplesmente ela estar gostando de uma pessoa do sexo oposto ali, né? Do gênero oposto também. E tem uma parte do preconceito. A sexualidade das pessoas trans também é sempre questionada porque as pessoas não entendem que quando um homem cis gosta de uma mulher trans, ele é heterossexual, né? Uhum. E quando uma mulher cis gosta de uma mulher trans, ela é lésbica, né? Uhum. E o mesmo vale para os homens, só que tudo com o sinal trocado, vamos dizer. Ou também a pessoa pode ser bissexual e estar gostando da pessoa trans. Mas o ponto é que quando uma pessoa da relação é trans, se for um relacionamento bissexual, não se questiona, não se caça a carteirinha LGBT das pessoas, né? Uhum. É uma complicação que tem. Só que a pessoa trans também é sempre questionada. Quer dizer, as pessoas em parceria com a pessoa trans ficam truncadas na afetividade delas por aquele corpo, né? No sentido de que é aquela pergunta clássica, né? Se o homem gosta de uma travesti, ele é gay? Não é gay, gente. Ele está gostando de uma figura feminina ali, né? Sentindo atração por uma figura feminina, então a sexualidade dele ainda é heterossexual, né? Só que isso, às vezes, o jeito que esse debate é posto também é de uma maneira que desfavorece a bissexualidade, né? Então, essa interseção entre bissexualidade e transgeneridade, ela tem uma invisibilização cruzada, ela tem um questionamento cruzado. Até mesmo, né? Dentro do movimento, né? Dentro do movimento. A única coisa que acontece é que quando existe esse encontro, não se caça, não se questiona o lugar LGBT das pessoas ali, né? Mas tem que tomar cuidado com esse não questionamento, porque ele é produzido justamente ele faz parte da dificuldade de se lidar com isso, né? E, Leila, como que foi assim na profissão para você? Você chegou a sofrer preconceitos na sua profissão ou não? Foi algo tranquilo aí na sua trajetória profissional? É interessante porque eu fiz faculdade de filosofia, então sou filósofo, assim. Uhum. E até tive a satisfação de participar da vida pública como intelectual, né? Inclusive dos movimentos LGBT. Isso é muito importante porque falar da própria vida, falar de como se vive, né? É legal. Mas profissionalmente, no sentido de ganhar a vida, eu fiz muitos bicos em informática. Depois que fiz a transição, vivi disso, assim... graças a amigos muito, assim, eu sou muito grata mesmo, são amigos muito próximos, né? Estou procurando a palavra, mas é aquele tipo, mais do que próximo, não no sentido de íntimo, mas um amigo que realmente é do meio da informática e sempre que viu oportunidade de trabalho para mim, ofereceu. Trabalho precarizado, sim, eu e ele tínhamos consciência disso, mas não era ele que estava me precarizando. Uhum. Pelo contrário, ele estava aliviando uma questão que era muito difícil para mim estar no mercado de trabalho. Não posso dizer que sofri transfobia direta, eu sofri muito a transfobia estrutural, porque oportunidade de carreira eu não tive, embora eu tenha reconhecimento, mas eu não encontrei oportunidade de carreira. O que eu tive foram trabalhos pontuais, aí vivi de bico, foram interessantes, foram legais, acabei trabalhando fora da área,
embora eu tenha conseguido construir uma atividade intelectual, por questões também de tempo meu, de clima, eu não me senti pronta para prosseguir na carreira acadêmica. Teve um hiato de contato meu com a academia. Eu acabei não tentando a carreira acadêmica, né? A transfobia esteve na dificuldade enorme de eu encontrar ou construir uma rede de pessoas ali que de repente abrissem as portas certas para eu ter uma carreira. Uhum. Por exemplo, não sei, os convites que apareceram para mim sempre foram trabalhos temporários, pontuais, ou trabalhar de graça também, o que não tem problema no caso do ativismo, né? Mas quando eu procurei oportunidade no terceiro setor, as portas não se abriram. E isso é muito difícil. Eu tento não ficar paranoica de ficar procurando no detalhe a transfobia. Mas a transfobia estrutural com certeza existiu. Sim. Porque não sou eu que falo que as coisas que eu falo são boas, têm repercussões boas. Eu acho que o fato de não conseguir encontrar um lugar onde me paguem para fazer coisas que eu vejo outras pessoas sendo pagas para fazer as mesmas coisas, tem. Agora, dizer que aquela pessoa me prejudicou e foi transfóbica. Isso eu não vi tão diretamente, eu não consigo julgar. Mas eu tenho certeza que a transfobia atrapalhou, sim. E quais foram as quais são, né, as maiores dificuldades encontradas aí por você ao longo da sua vida, não necessariamente só na profissão, né, mas na vida mesmo? Olha, no meu caso pessoal, encontrar ajuda na saúde mental, pública, inclusive particular, tá? Eu tive algumas inserções na rede particular, via convênio mesmo, mas também não deu certo, né? O meu processo transexualizador foi complicado, porque eu tive trombose e de repente os endocrinologistas começaram a correr de mim. Porque o que acontece? O endocrinologista acaba sendo um profissional-chave que faz o acompanhamento ambulatorial da pessoa trans, né? E aí é o profissional que acaba encaminhando a gente para, por exemplo, procedimentos cirúrgicos, ou depilação, ou outras coisas, assim. Talvez eu não tenha encontrado, tem isso dos serviços serem raros, e o fato deles serem raros acontece isso, quando a gente não dá certo com um profissional, às vezes é o único profissional que tem na região toda, que atende bem as pessoas trans. Depois, a gente tem que fazer aquele esforço de... A gente já está com problemas e tem que ajudar o profissional. Na saúde mental foi muito isso. É sempre isso, você chega lá querendo resolver o problema, mas aí você começa um processo que não sei quanto tempo demora de educar o profissional, sabe? Para te atender, para ir... Mesmo que o profissional não seja preconceituoso, mas assim, não facilitam para a gente de modo algum. Eu sinto que os próprios profissionais para quem eu peço ajuda acabam falando, não, eu vou atrás de procurar, vou acionar minha rede, e eles acionam de fato, não é que mentiram. Mas eu percebi isso, não sabem o que fazer com o meu caso. Eles ficam perdidos mesmo. Ficam perdidos, principalmente nessa área médica ambulatorial. E na saúde mental, esse outro problema da gente ter que do estranhamento que existe mesmo, da exotificação e de uma falta de aprofundamento mesmo, porque não é difícil achar um profissional que queira me tratar ou que saiba o que é uma travesti, uma transexual, mas eles ficam no raso disso. E no movimento, Leila, quais você acha que são os maiores desafios para o movimento aí nesse momento? Sobreviver, né? O Brasil é o país dos genocídios. Quando a gente fala, é o país onde se mata e se naturaliza a morte das pessoas
mesmo, e não tem nenhuma preocupação que os povos originários aqui sejam exterminados, não tem nenhuma preocupação com a extinção das culturas, dos idiomas. O Brasil não fala só português, né? O Brasil, assim, era um país que tinha milhares de línguas e hoje tem centenas. E o pessoal está destruindo tudo isso muito rápido, né? É um país que tinha, né, uma diversidade imensa de religiões, e eu estou contando, assim, cada nação, sabe? Era um Estado que tinha que reconhecer todas as nações que existiam dentro dele, e assim, e hoje é bem isso, nós tínhamos milhares e hoje temos centenas. Não é possível que a gente não se sensibilize para essa história. E é isso que eu estou falando, não tem nada de bom no aumento da violência. Porém, tem um aprendizado na dor e na luta que é o que eu me apego. Eu digo que, para me dar gana, uma gana boa, um horizonte utópico para eu lutar por, que é ver esse povo todo unido, né, todo mundo junto contra todos os genocídios. A gente tem o andar de cima e o andar de baixo do ninguém solta a mão de ninguém. Uhum. E não tem muita conexão. A gente tem o pessoal, os intelectuais estabelecidos, assim, esse pessoal que circula no jornalismo, e não é nada contra, não é uma grande denúncia. Porém, infelizmente, tem uma separação, porque políticos, jornalistas, pessoas que já circulam, assim, os dirigentes partidários, né, todo esse pessoal se apoiam entre si, se reconhecem, apoiam a gente, sim, nos apoiamos na causa, mas eu sinto que as pessoas que estão, assim, realmente com as armas apontadas para a cabeça têm uma resistência, e as pessoas que são contra essas armas estarem apontadas para a gente tem outra resistência. Eu sinto muito assim. Uhum. Sim. E eu queria saber também se você percebeu algum aumento, ou na sua vida, mas acredito que na sua vida não, mas talvez de pessoas próximas, aumento de violência por conta da transfobia depois que o Bolsonaro assumiu, né, de um ano e pouco para cá. Essa pessoa militante que bate de frente com tudo e não sente nada, ela não existe, tá? Como qualquer ser humano, aliás, para nós sobrevivermos, nós precisamos ter certeza para nós mesmas que nós somos muito mais do que esse ódio. Aí eu digo que concordo plenamente nesse sentido com aquela música Amarelo, do Emicida, com a Pablo Vittar e a Major. Porque nós temos que dizer para nós que nós somos muito mais que as cicatrizes que a gente acumula. Nós temos que dizer isso para a gente, porque o objetivo desse discurso de ódio é reduzir a gente a isso. E aí a gente desiste da vida. Eu tenho pavor de banheiros até hoje, embora a Unicamp tenha instituído, nome social, o direito a usar os banheiros das pessoas trans, é muito difícil, sobra para a gente lidar no cotidiano com a dificuldade das pessoas com a gente. E veja, tem muitas pessoas que nós não queremos atrair o olhar acusatório para elas, né? Eu não quero produzir um punitivismo, uma caça às bruxas na Unicamp, porque isso vai incidir só em cima, eles vão buscar bodes expiatórios nas pessoas mais precarizadas na estrutura lá. Para finalizar só, Leila, queria saber aí por que a importância, né, ainda da gente levantar essa bandeira do orgulho LGBTI, qual a importância mesmo disso ser falado, do orgulho ser falado e ser mostrado? Bom, pelas vidas que estão do outro lado, né? É justamente porque a gente tem uma sociedade onde se diz,
né? E aí a imprensa está cheia de exemplos, a esfera pública de circulação de ideias está cheia de exemplos de momentos em que se deslegitimam essas vidas, se colocam elas como pessoas que não devem estar no convívio social, atribuem a essas vidas todo tipo de coisas que elas não fazem, assim, como grupo, né? A gente tem estruturas que, poxa, sempre que um negro é assassinado ou que aparece um cara dando tiro em negros, a polícia trata de um jeito. Aí um negro suspeito de qualquer coisa é morto, ou pode ser morto, vai. Mas a gente tem visto eles serem mortos e nada acontecer, a menos que a gente taque fogo em tudo, né? Esse ano é sobre isso, assim. Se eles querem que as pessoas não derrubem estátuas, né, e não taquem fogo em carros, tratem elas igual, assim, realmente respeitem as vidas delas. Depois de muitos desrespeitos não ouvidos, quando tiveram protestos pacíficos, os protestantes pacíficos foram perseguidos, inclusive. Sofreram represálias. Teve gente que perdeu carreira por fazer protesto pacífico. A pessoa que fala que o protesto pacífico não funcionou, ela está falando isso baseado em fatos. A nossa briga hoje é para que os protestos pacíficos voltem a ter efeito na sociedade, vamos dizer. Se a gente quer recuperar um clima de paz democrática. Porque as pessoas têm o direito de defender suas vidas. Se estão matando elas, né, elas têm todo o direito de se revoltarem com isso, que queimem estátuas até pararem de matar pessoas, gente. Eu não vou ter dó de estátua nenhuma. Ainda mais se significar e simbolizar o que simbolizava, né? Exatamente. Tem que respeitar a vida das pessoas, né? Leila, tem alguma indicação aí de algum livro, filme, música, série, algo que você queira indicar, que a gente tem um quadro aqui, Dica da Semana? Olha, o livro mais importante para o nosso momento, mas esse livro, assim, isso é uma opinião pessoal minha também. Esse é o livro que eu gostaria que todas as pessoas lessem, pelo momento de mundo que a gente vive. É um quadrinho, inclusive, chama-se um mangá. Chama-se Game Pés Descalços. É um relato ficcional, porém baseado no testemunho e na vida de um sobrevivente do bombardeio de Hiroshima, né? Então, é brutal, porém é uma leitura necessária, né? É uma leitura na linha do livro também Brasil Nunca Mais. Esse livro também é importante de se ler. Esse livro, se todo mundo tivesse lido esse livro, no momento em que se todo mundo já tivesse lido esse livro, no momento que o Bolsonaro elogiou o Ustra no impeachment da Dilma, Bolsonaro teria saído preso de lá com certeza. Né? Pelo menos os deputados, lido e levado a sério. Né? O Brasil Nunca Mais também recomendo. Mas, assim, nós temos o Necropolítica, do Achille Mbembe, que essa palavra tem sido muito usada e de um jeito muito certo, de uma maneira orgânica. Eu ainda sou uma estudante dessas autoras, então não consigo dar um plano de leitura, mas se vocês colocarem na internet, vocês vão encontrar aí bibliopreta.com.br. Né? Lá vocês vão encontrar todo um trabalho incrível que ajuda a gente a ter esses planos de estudo. Como foram várias dicas aí, até lembrar quem está nos ouvindo, que todas as dicas dadas aqui no podcast vão também lá para os destaques no meu Instagram, no @agenteconversa. E aí pode ir lá que vão estar todas as dicas aqui que a Leila deu. Leila, quem quiser conhecer mais você tem algum perfil aí nas redes sociais? Quem queira saber um pouco mais sobre você, como que faz? Atualmente, as minhas redes sociais elas estão bastante inativas. Em algum momento no futuro eu vou retomar. Transliteração, sem cedilha, sem acento.com.br. Vocês vão encontrar muitos textos meus
e de alguns outros autores também que colaboraram comigo ali, mas lá é onde eu publiquei meus textos mesmo, assim. Para conhecer meu trabalho, transliteração é ótimo, tem tudo lá, assim, muita coisa. Eu queria agradecer aqui, Leila, a sua participação. Obrigada por ter topado conversar aqui, contar um pouco da sua história. Obrigada por ter participado, topado vir aqui conversar um pouquinho nesse podcast. Adorei. Isso. Obrigada. Uma pesquisa feita em todo o país pelo coletivo Vote LGBT mostrou que o isolamento social por conta do coronavírus teve um impacto muito maior na comunidade LGBTQIA+. 21,6% dos entrevistados informaram estar desempregados, enquanto a taxa de desemprego geral no Brasil durante o primeiro trimestre de 2020 foi de 12,2%, de acordo com o IBGE. Além disso, 28% dos entrevistados afirmaram já ter recebido diagnóstico de depressão. O número é 4 vezes maior que o registrado entre a população brasileira. Eu converso agora com Paulo Mariante, advogado e membro do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Olá, Mariante, seja muito bem-vinda aqui no podcast. Se apresente, por favor, para quem está nos ouvindo. Quem é você? Olá, sou Paulo Mariante, sou advogado, sou militante de direitos humanos, militante do PT, militante LGBT. Eu faço parte de um grupo em Campinas que se chama Identidade, Grupo de Luta pela Diversidade Sexual, que já existe aí há 22 anos. Sou também dirigente da ABGLT, Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, que é uma entidade fundada em 95, entidade nacional, a primeira e ainda maior das entidades nacionais. E também sou conselheiro do Conselho Nacional de Direitos Humanos, representando a ABGLT. Bem-vindo, Mariante. Eu queria saber aqui primeiro com você, por que é preciso ainda, hoje, falar tanto e levantar ainda essa bandeira do orgulho LGBT? Eu acredito que essas datas, o 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBT, 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, ou 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, são necessárias porque nós estamos ainda muito longe de ter alcançado a superação dessas discriminações, dessas desigualdades. Então, elas ainda continuam sendo necessárias como referências de lutas. E por que a importância disso? Porque elas representam momentos dessas lutas, né? Então, 8 de março, as mulheres que morreram numa greve, numa luta de trabalhadoras. O 20 de novembro, a referência à imortalidade de zumbi assassinado pelos escravocratas. E o 28 de junho como o dia de Stonewall, que foi um momento de rebelião LGBTI contra a violência policial, abertamente LGBTI-fóbica. Mesmo que nós já tivéssemos superado totalmente essas discriminações, que é um horizonte que eu acredito que seja possível numa sociedade, mas muito diferente da sociedade que a gente vive hoje. Ainda assim seria importante, porque é uma coisa que nós aprendemos, e uma referência importante nisso é o trabalho da comunidade judaica, é o não esquecimento. Nós não devemos esquecer as opressões, inclusive aquela conversa que a gente ouve às vezes, não vamos lembrar disso. Não, as coisas ruins têm que ser lembradas para que não sejam repetidas. Então é importante sim falar de tudo que aconteceu com a população LGBT ao longo da história da humanidade, para que as práticas de morte, de tortura, de prisão, de violências as mais variadas não aconteçam novamente. A gente poderia falar, por exemplo, do nazismo, que levou mais de 100 mil homossexuais para campos de concentração, junto com os mais de 6 milhões de judeus e outros tantos. Podemos lembrar da Inquisição. Aliás, a Inquisição que matou homossexuais e matou mulheres também. Bom, até a gente pode falar em termos mundiais, embora sempre tenha ocorrido resistência e luta contra a opressão à diversidade sexual ao longo da história, de maneira mais organizada, nesse sentido de coletivamente enfrentar essa opressão, isso é um fenômeno mais recente, como, aliás, é mais recente também no movimento feminista, né? Isso vai se expressar muito mais do século XIX e do século XX. Inicialmente, a expressão utilizada era homossexualidade, né? Porque a ideia dessas identidades, elas foram se construindo na própria experiência do movimento. E aí tem gente que pergunta, mas antigamente falava o movimento homossexual, agora tem que falar LGBTI. Bom,
Isso pode parecer para algumas pessoas uma bobagem. As lésbicas, ao longo do tempo, quiseram ter uma identidade própria, pela questão de gênero. Então, mesmo que as lésbicas sejam, em tese, homossexuais, elas têm a sua identidade como homossexuais e como mulheres, e, portanto, lésbicas. O que acontece? Quando se adota a sigla, né, que no caso do Brasil, a sigla ela é adotada basicamente em meados da década de 90, e inicialmente com o G na frente. E por que o L veio para frente? Por um reconhecimento, e eu falo isso tranquilamente como gay, há um problema sério de machismo e misoginia no movimento LGBT. E eu me refiro a isso, não que necessariamente um gay ofenda uma lésbica, mas a invisibilidade das lésbicas, a invisibilidade das trans, né? Durante muito tempo a gente teve que brigar para dizer, olha, uma mesa de debate não pode ter só gays. E muitas vezes eram gays brancos, né? Coisa muito típica num país como o nosso, a gente sabe do que a gente está falando. Então, o L passou a ser a primeira referência da sigla, né? E aí a expressão das demais letras, né? Bom, gay, né, que aliás era a mais antiga conhecida, B de bissexuais, que ainda é uma questão muito polêmica, porque o movimento tem muita dificuldade de lidar, e a própria população LGBT, muitas vezes há uma falta de respeito à bissexualidade, como se ela fosse uma... Indecisão, né? Ou indecisão, eu já ouvi até a expressão modinha, que eu acho horrível, né? É um desrespeito muito grande, e a própria questão de que aquele cara diz que é bissexual para não assumir que é gay. Que eu acho que é uma bobagem, porque assumir que tem uma relação com homem, seja como gay, como bissexual, com todo o peso, né, dessa sociedade heteronormativa. Então, aí nós temos o T de travestis. O T, inclusive, tem sido utilizado um T, mas em geral, mais do que para referir a trans, na maioria das vezes se trabalha em travestis e transexuais, porque também é uma questão que o movimento das travestis e transexuais construiu. Não você, gay ou uma lésbica, que vai dizer para as travestis e transexuais como elas vão se identificar. Né? Isso, como construção de movimento, não é democrático. E o I de intersexos, que é uma outra referência, né? E isso exigiria um tempo maior para colocar, mas é uma situação em que nós temos uma parte da população que, no seu nascimento, sofre uma violência, muitas vezes, inclusive, com mutilação, né? Porque é identificado como se fosse de um sexo tal, ainda acontece isso, né? O órgão maior é esse tipo é o outro. E aí imagina a tragédia que aquela pessoa vive ao longo da vida. Tem pessoas, inclusive intersexos, que falam isso com muito mais propriedade que eu, mas é importante registrar. Então, o LGBTI vem nessa perspectiva de uma identidade política desses segmentos da diversidade sexual, né? E, portanto, claro, se uma pessoa falar sobre o movimento homossexual, uma pessoa que não é militante do movimento, isso não vai gerar nenhuma tragédia. Mas há um processo educativo também de como se construíram essas identidades dentro do movimento e também pelo aspecto político que isso aí representa, né? Quando a gente fala em reconhecer as identidades políticas, isso também é uma tentativa de construção mais democrática, né? Porque simplificações numa sociedade como a nossa às vezes não ajudam, porque dentro, vamos pensar o seguinte, eu falei LGBTI, e se alguma dessas letras, no caso dessas identidades, é negra, a gente tem mais uma questão potencial de discriminação e de opressão. Então, reconhecer essas expressões de identidade é importante. Não digo que, por exemplo, a identidade aqui em Campinas não usa mais na sua referência política a questão LGBT, é diversidade sexual. É uma opção nossa, mas sem abandonar a referência a essas identidades no discurso cotidiano da luta. A gente fala população LGBTI, porque existe uma população LGBTI e que a gente precisa ter a referência para, inclusive, as pessoas saberem do que a gente está falando, né? E, Mariante, você acredita que criminalizar a LGBTfobia mudaria a cultura homofóbica que se tem aqui no Brasil? Olha, a mudança na legislação, ela tem um papel, mas ela não é suficiente e, eventualmente, a gente pode discutir se ela é o mais importante. Vou esclarecer isso. Nós temos, por exemplo, a Lei de Crimes Raciais, a Lei K.O.,
né, em homenagem ao deputado que foi autor da lei, que ela é de janeiro de 89. É impressionante, a Constituição é de 5 de outubro de 88, em janeiro de 89 estava sancionada uma lei nos termos da Constituição. O racismo é inafiançável e imprescritível. Isso tem um peso do ponto de vista do direito, né, fenomenal. E não dá para a gente dizer que a gente superou o racismo no Brasil. Seria um absurdo total, né? O que me parece que a lei de crimes raciais possibilitou, e quem sabe a criminalização da LGBTfobia possa contribuir nesse sentido, isso coibiu um pouco as expressões públicas de racismo, né? Eu lembro em 89 que, olha só, já estava em vigor a Lei Caó e a gente tinha na campanha de um candidato à presidência, e não tem problema citar o nome, porque aqui não é calúnia nenhuma, é fato, o Afonso Camargo, do Partido Trabalhista Brasileiro, usava a imagem do Tião Macalé, um ator, uma pessoa super digna. E o Tião Macalé, ele tinha uma parte dos dentes já prejudicada, e ele fazia meio que uma careta e falava a palavra nojento. Aquilo ali era pejorativo, não tinha nada de positivo. E feito na TV, para todo mundo ver. Piadas racistas, até essa época, ainda transitavam programas de TV. Hoje, eu não estou dizendo que não tenha, mas reduziu demais, né? Em rádio, TV. Não, isso significa que não acontece em círculos fechados? Claro que não, a gente sabe disso. Né? E o ambiente familiar, até porque a família, essa ideia da família sacrossanto, lugar intocável e inatingível, cria dificuldades várias. Mas houve, do ponto de vista, pelo menos, da comunicação social, dos espaços mais sociais, houve uma certa redução. Isso é importante porque nós sabemos, o Mandela, né, nos ensinou, ninguém nasce preconceituoso, preconceito é ensinado, é uma construção cultural e ideológica. Então, coibir esse discurso é importante. E se alguém disser, e a liberdade de expressão? A liberdade de expressão não é um princípio absoluto. Ela tem que se equilibrar com os outros princípios, como o princípio da dignidade humana. E se alguém disser, mas que horror, que é só aqui no Brasil, é bom saber que na Alemanha, por exemplo, é proibido o discurso pró-nazista. E eles sabem muito bem do que eles estão falando, né? Então, não vem com esse discurso de liberdade de expressão para fundamentar o ódio, a ofensa, porque é importante dizer que o discurso de ódio, que às vezes é feito por uma liderança religiosa, por uma liderança política, a gente tem um presidente da República com um discurso LGBTfóbico histórico. Ele faz o discurso. O braço que mata na ponta, às vezes, é um trabalhador pobre, como foi aqui em Campinas o assassinato da Kelly, uma travesti de 20, 21 anos. Né? E olha o que o rapaz, o assassino, falou, sorrindo, né? Confessando o crime. Eu matei porque ela tinha o demônio. Demônio tem uma certa referência religiosa, não? Então é importante pensar que discursos de ódio, em qualquer esfera política, religiosa, cultural, produzem mortes. Agora, voltando à questão, e a criminalização basta? Claro que não basta, porque a lei jamais vai conseguir produzir a mudança cultural necessária em processos de milênios. O machismo, o racismo, a opressão à diversidade sexual não se construem em décadas, são de milênios. O patriarcado, em boa parte, é o responsável por isso, no caso da LGBTfobia. Então não vamos ter ilusão de que a decisão do Supremo ela vai dar conta desse fenômeno. Não vai. Agora, é necessário um trabalho fundamental na educação. A educação para quê? Não como dizem inclusive da escola sem partido, querem ensinar as crianças a serem homossexuais, o que por si já é uma grande bobagem. Nenhuma pessoa, por exemplo, da área da psicologia com um pouquinho de vergonha na cara afirma uma bobagem dessas. Né? Infelizmente tem pessoas que fazem isso. Agora, é educar para o respeito à diversidade. E aí, quando fala respeito à diversidade, nós, no movimento LGBT, pelo menos muitos de nós, dizemos o seguinte, é por respeito a todas as diversidades. Todas. Eu estou com 56 anos, vou fazer 57 agora, e eu vivi na escola aquele tipo de... aquele lá é o japinha. Não é japinha. Aquele lá é o negrinho. Não é negrinho. Né? A não ser que a pessoa diga que quer ser chamada assim. Né? Aí a gente até pode discutir. Agora, esse tipo de estigma, por algum tipo de identidade, a gente tem que superar. E a escola tem que trabalhar. Não é pegar, por exemplo, uma criança que falou uma coisa desse tipo
e botar de castigo, fazer essa coisa punitiva. Não, mas tem que ser pedagógico. Tem que problematizar. Quando surge uma fala preconceituosa na escola, problematiza. A matemática é super importante, mas se a professora de matemática ou professor de matemática ouviu uma piada desse tipo, para tudo. Vamos conversar? De onde veio isso aí? Eu lembro de uma atividade que teve aqui sobre educação na Câmara Municipal e uma professora comentou as crianças de 5, 6 anos, e uma delas fez uma fala que relacionava negros a macacos. Aí a professora tomou aquele choque, respirou fundo, parou, vamos conversar. E aí, na conversa, obviamente, veio a informação. Por que a criança falou aquilo? Porque o pai falava. Não Lembra tira que eu tinha falado? do nada, Ninguém né? nasce preconceituoso, se ensina a ser. Então, a educação ela pode cumprir esse papel. Não é fácil, é luta política, não é política partidária, mas é luta política ideológica. Por quê? Porque a gente vai ter que fazer opções. Se a gente prefere viver numa sociedade onde não tenha pessoas que se suicidem, né, porque sofrem preconceito por serem negras, por serem mulheres, por serem orientais ou descendentes de japoneses, chineses, por serem LGBTI, por serem pessoas com deficiência. Eu, há um tempo atrás, não faz tanto tempo, eu lembro de um programa humorístico que fez piada com pessoa com deficiência, mas era uma coisa tão asquerosa que eu, que nem sou militante dessa área, desse tema, procurei o pessoal, a gente denunciou. A gente tem que entender, né, que uma sociedade que cria estigmas, ela está dando um passo para que no final aconteçam situações extremas. Aí depois não adianta ficar pensando, nossa, por que aquela menina suicidou? Não, vamos perguntar, vamos olhar, né, a situação por inteiro. Então a educação é fundamental. A lei que criminaliza ou a decisão judicial que determina a aplicação dessa lei para criminalizar, ela é importante, mas ela não basta. E acho importante também não ter aquela ideia de cadeia, cadeia, cadeia. Então é homofóbico, cadeia. A cadeia não é a resposta, jamais será a resposta. Inclusive, nós defendemos que a melhor resposta na aplicação dessa lei para a questão da LGBTfobia é de penas alternativas. É muito mais educativo pegar um homofóbico, como esse cidadão, esse genocida, que hoje é presidente da República, e mandar ficar 2 anos fazendo um curso sobre direitos humanos. Claro que eu vou ter pena de quem vai dar aula para ele, mas ele vai ter que fazer isso. Isso é muito mais importante, porque se botar ele na cadeia, ele vai organizar um grupo final nazista lá dentro. Então, é bom isso, é melhor. Agora, a educação é central, é estratégica. Em falar no Bolsonaro, Mariante, quais os atrasos aí das conquistas do movimento, né, que se pode ter com esse governo agora homofóbico? Na verdade, nós já temos, porque o que vem acontecendo desde a posse do Bolsonaro, ele, por exemplo, extinguiu o Conselho Nacional de Combate à Discriminação LGBT, que é uma iniciativa da época do Fernando Henrique, né, que depois ela não tinha a expressão LGBT, mas aí depois no governo Lula foi acrescentada, mas ela já era anteriormente uma representação da população LGBT como um conselho que é um espaço de construção de políticas públicas, de diálogo entre a sociedade civil e o poder público. Esse conselho foi extinto, e depois ele recriou uma coisa que é completamente fake, que não dá para chamar de conselho, porque a representação da sociedade civil nesse conselho é escolhida pelo governo. Ora, o governo escolhe os seus amigos. Então, isso como espaço de controle de políticas públicas é uma grandíssima piada, né? Bom, destruiu o conselho, reduziu o espaço da coordenação de políticas LGBT dentro do governo. Ele não chegou a extinguir a coordenação, mas a coordenação completamente alijada, e eliminou, e isso é importante, no ministério, né, que tem aquela ministra lá, meu Deus do céu, aquela tristeza que é aquela ministra do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, ele tem áreas temáticas. E antes do governo Bolsonaro existia uma área temática LGBT, ela foi extinta. Então, não é que não tenha nada LGBT no governo, mas o nível de redução de espaço, de reconhecimento foi muito grande. Tá? Além do que, há outras questões. Por exemplo, agora no 17 de maio, que é uma outra data importante, que é o Dia Mundial de Luta contra a LGBTI-fobia, enquanto a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTA, que é uma entidade super importante, super reconhecida, divulgava os dados de aumento da violência contra as pessoas travestis e transexuais, a Damares ia para a imprensa dizer que esses números tinham reduzido, com manipulação de dados. Então é um governo que tem um discurso, né, LGBTfóbico e uma prática LGBTfóbica. Agora, eu queria acrescentar uma questão.
O governo Bolsonaro, é uma tristeza dizer isso, depois da ditadura militar, é o primeiro governo anti-direitos humanos. É o primeiro. Isso é muito triste. Ele consegue ser pior do que o governo Sarney, o governo Collor, o governo Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma. Ele é abertamente anti-direitos humanos e, portanto, não iriam ser LGBTIs que iriam escapar de uma posição anti-direitos humanos. Né? Os direitos humanos são para todas e todos. Então, lamentavelmente, hoje, o governo federal ele funciona como um inimigo da população LGBTI. Do governo federal, infelizmente, não se espera nada. Né? E acho que é importante que o movimento e a população LGBT entenda isso. Aqui não é uma questão político-partidária. Nós temos políticos e políticas do campo conservador que dialogam com a LGBT. Agora, um governo que tem posições abertamente anti-direitos humanos jamais fará isso aí. E, Mariante, eu tenho dados aqui de 2017 que tiveram 445 mortes, em 2018, 420 mortes, em 2019, 329 mortes. Você acha que essa redução, né, em 2019 pode ter a ver por conta mesmo dos discursos homofóbicos desse governo, e aí as pessoas ficaram com mais medo e começaram a evitar situações de risco, ou você deve a outra questão, essa redução? Bom, eu acho que uma questão importante para a gente chamar a atenção em relação a isso, nós temos ainda uma precariedade muito grande na coleta de dados, de informações. Durante muito tempo, a única fonte de informação sobre violência da população LGBT no Brasil era um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, o GGB, que ainda é feito, diga-se de passagem. Sim. Houve uma tentativa durante o governo Lula e Dilma de que esse levantamento fosse assumido pelo governo, e houve um começo disso, isso começou a ser feito. Mas depois, com o golpe, isso aí foi retrocedendo. Então, hoje, os dados coletados são pouco confiáveis, isso é importante também se registrar. Se fazem, essa coleta é feita, por exemplo, com informações da imprensa, muitas vezes é um trabalho quase de jornalismo investigativo. Por exemplo, sai uma matéria, aí a pessoa percebe que fala assim, 3 homens mortos vestindo roupas de mulher. Não eram homens mortos, eram travestis. Então, ainda hoje, a gente tem essa dificuldade. Eu acho que essa variação nos números, ela, em parte, algumas pessoas do movimento fazem a reflexão de que isso pode ser resultante de um certo recuo da ocupação dos espaços públicos, dos espaços sociais, pelo crescimento do discurso de ódio. Isso é plausível. Acho que ainda é difícil, a gente teria que tentar ter mais dados para ter certeza disso, mas é uma possibilidade, porque, inclusive, vamos lembrar que em 2018, na campanha, teve ataques LGBTs. Teve um caso em São Paulo assim, que ficou muito emblemático. Uma travesti que foi assassinada, né, e que as pessoas que ouviram os gritos dela pedindo socorro e os gritos de Bolsonaro, presumivelmente de quem estava na cena do crime, né, porque isso depois não foi devidamente investigado, como, aliás, muitos dos casos. Então, o discurso de ódio é plausível que ele venha provocando isso. Inclusive, lembrar, e talvez a gente possa entender nesse aspecto, quando o Bolsonaro foi eleito, teve uma corrida aos cartórios, né, de casais, de gays, lésbicas, casais de pessoas não do mesmo sexo, para oficializar as uniões, porque havia um temor de retrocesso nesse sentido. Nós falamos, olha, não dá para dizer assim com certeza, mas em princípio, como ainda é o Supremo que está cuidando disso, agora pode mudar, porque o próprio Bolsonaro falou que quer mandar para o Supremo um evangélico terrível. Não basta ser evangélico, tem que ser terrível. Tá? Deve ser com a ideia de acender fogueiras para nos queimar. Né? Ele que tente, não vai conseguir. Mas houve, e talvez isso explique um pouco, né, essa mudança nos números. Acho que a gente ainda tem que refletir mais sobre isso, mas uma coisa que nós temos percebido, assim, aumentou as notícias que a gente tem de situações de depressão, e claro, a pandemia agora piorou tudo isso. Tudo que era muito ruim agora está bem pior, mas antes mesmo da pandemia, tinha muitas notícias, gente com aquele sentido de perda de esperança, gente que estava achando que a gente estava avançando, indo para frente, quando viu esse retrocesso todo, muita perplexidade,
pessoas já pensando, será que eu vou na parada? Será que eu não vou ser agredido na esquina? De fato, essa ofensiva fascista, ela produziu resultados muito impactantes, que eu acho que o movimento precisa, inclusive, refletir bastante. Não dá para olhar isso, porque é uma coisa que, às vezes, a gente fica um pouco preocupado. Tem pessoas que ainda olham hoje o cenário como se a gente estivesse vendo em 2014, 2012, 2010. Não. Hoje nós temos um cenário de um governo que, ainda que a gente não viva no regime fascista, né, felizmente ainda não, né, não vivemos ainda, mas há um governo com intenções de um regime fascista, já com práticas fascistas e com o discurso fascista que se propaga. Não é à toa que tem gente aí agredindo jornalista, agredindo militante a rodo, teve militante baleado na Paulista, meu Deus do céu, não foi numa quebrada no fim do mundo, não foi na Paulista. Então, há uma ofensiva do discurso de ódio, do discurso fascista, que tem provocado, na minha opinião, muito temor na população LGBTI. Não só, né, na população LGBT, muita gente que defende democracia, direitos humanos, tem se sentido meio acuada. Então, acho que isso pode também ter um peso nesse cenário. Para finalizar aqui, Mariante, eu queria saber os maiores desafios que o movimento tem atualmente. Bom, como eu dizia, nós estamos vendo hoje um cenário muito diferente, né? Penso que, tirando uma geração, e eu não me incluo nisso, que embora eu já esteja com 56 anos, a minha militância inicial na adolescência foi em movimento social de esquerda, não foi na questão LGBTI, mas nós temos pessoas entre nós ainda, né, que viveram a luta LGBT durante a ditadura. Hoje, nós não voltamos à ditadura, mas nós vivemos uma situação política muito diferente de quem viveu os anos, boa parte pelo menos a segunda metade dos anos 80, os anos 90 inteiros e uma parte aí do começo do século XXI, porque é uma situação em que nós estamos num enfrentamento muito decisivo dos lados em disputa, e são lados em disputa, né? Alguém vai dizer isso é muito maniqueísmo. É evidente que nesses lados tem nuances. Me parece que entre aquelas que são antifascistas ou que são contra esse caminho proposto pelo Bolsonaro, tem diferenças. Tem aqueles que defendem que tem que impedir o avanço dos ataques à democracia, dos direitos de expressão, e também tem que ser contra a reforma trabalhista, que acaba com direitos, que a reforma previdenciária, que acaba com direitos. Mas eu penso que esses lados que estão em disputa, né, entre os que querem impor uma ditadura, sim, querem impor um regime de exceção autoritário e fascista, e os que são contra isso, cada vez mais essa disputa vai se tornar mais aguda. Então nós temos, o movimento LGBT tem que entender isso aí. Não tem que ter dúvida de qual é o seu posicionamento, né? Então, voltando a lembrar daquilo, com um governo conservador, o movimento LGBTI pode dialogar, e talvez até deva dialogar. Com um governo que tem um perfil fascista, ainda que não seja um regime fascista, com um governo de perfil fascista como Bolsonaro, LGBTI que quiser dialogar, na minha opinião, ou é ingênuo, né? Ou por alguma razão mal intencionado, ou por alguma inclinação suicida, porque quem quer me aniquilar, o que eu vou dar a mão? Eu não vou dar a mão para quem quer acabar comigo. Para quem quer acabar comigo, só tem uma alternativa, é luta, para impedir que ele acabe comigo. Hoje, a militância LGBTI, o movimento LGBT tem que entender que a gente vive no processo de organização da nossa autodefesa. Inclusive, porque ainda que nós tenhamos hoje poucos, vamos falar assim, poucos governos no Brasil, municipais e estaduais, têm um caráter democrático e popular. Poucos. São Paulo, por exemplo, não é porque o Dória, em certo momento, acenava com posições corretas na questão aí do Covid, que eu vou deixar de entender que ele é também alguém que tangencia posições fascistas. Porque quem diz que polícia militar tem que sair atirando, para mim é fascista, me desculpe. Então, hoje nós temos poucos governos. Nessas condições, nós não podemos contar muito com esses espaços. E a gente tem que fortalecer a nossa organização para enfrentar esses inimigos. Agora, importantíssimo, nossa organização sozinhos? Não. O movimento LGBT tem que entender que é tarefa, assim, imediata e permanente, aprofundar o diálogo e a construção com os outros movimentos, com o movimento feminino, com o movimento negro, com o movimento de direitos humanos em geral, com os movimentos sociais.
A BGLT, por exemplo, hoje está empenhada na luta pelo fora Bolsonaro, pelo fora Mourão e pelo impeachment. E estamos junto com outros movimentos, estamos ao lado da CUT, do MST, de movimentos aí históricos no nosso país, por entender que o que está hoje colocado é uma questão. Se eles avançam mais, a gente perde mais e mais vidas. E daqui a pouco isso se torna... a gente chega naquela situação em que não dá nem mais para gritar aquilo que o poema do Brecht colocava. Então, antes que leve os comunistas, antes que leve os judeus, não vamos deixar levar ninguém. Isso é fundamental. Nós temos que dizer que aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém, ela é mais do que atual e necessária. E o movimento LGBTI tem que entender que esse é o seu papel. Hoje não dá para ficar em posições ingênuas e achar que nosso debate é um debate suave. Não, porque o que está colocado é isso. Nós estamos hoje numa linha divisória entre a possibilidade de algum espaço de civilização ou a completa barbárie. Eu acho que a barbárie não é futuro para ninguém, nem para a LGBTI, nem para a população em geral. Então, nossa posição tem que ser muito firme em relação a isso. Muito obrigada, Mariante, pela sua participação aqui, por trazer essas informações para a gente. Obrigada. Valeu, obrigadão também pela oportunidade aí. Agora a gente vai ouvir áudios enviados aqui por pessoas que já sofreram muitas vezes por serem vítimas de homofobia. É o quadro Fala Lá em Casa. Fala Lá em Casa. Bom, eu demorei 24 anos para me aceitar e digo que foi realmente uma fase muito complicada. É o momento que você tem que encarar os seus próprios preconceitos, né, os preconceitos da sociedade e muitas vezes os preconceitos também da sua família. Mas a gente sempre acaba sentindo que não vai dar conta, que é muito pesado, que é um passo maior do que a nossa perna. Mas eu garanto que não existe alegria maior do que você poder ser você mesmo, você estar bem com você mesmo e ter a liberdade de ser quem você é. Oi, Thaís. Eu pensei em falar sobre o orgulho que eu tenho da minha família, né? Que sou eu, minha esposa Verônica e a nossa filha Laura. Vendo que os preconceitos que a gente sofre, eles são preconceitos velados. Mas aí aconteceu de eu sofrer um preconceito hoje e bastante velado. Eu sou veterinária, eu trabalho com reabilitação animal e estava na casa de uma cliente que é nova, né? E ela viu pela minha foto do WhatsApp que eu sou mãe, né? Ela concluiu aí que, como sou eu com a minha filha, ela concluiu que eu sou mãe. Aí no meio da sessão do cachorro dela, ela me perguntou: e a sua filha fica com a sua mãe quando você trabalha? Eu falei: não, minha filha fica com a minha esposa, com a outra mãe dela, né? E aí a cliente se assustou, óbvio, né? Porque as pessoas perguntam as coisas e não esperam respostas sinceras, né? E aí logo eu já mostrei uma foto da minha família, falei: olha, aqui é a outra mãe da minha filha. Ela: nossa, muito bonita. E aí ela já emendou o discurso, né, preconceituoso, de que eu não tenho nada contra, eu acho que todo mundo tem que respeitar, ainda que tenha quem não goste, a gente tem que respeitar, assim como a gente respeita um usuário de droga, assim como a gente respeita as pessoas que se prostituem, assim como a gente respeita casais que vivem em adultério, pessoas que cometem alguns crimes e a gente sabe que tem ao nosso redor, a gente respeita. Porque no fim, quem vai acertar as contas se for algo errado são vocês, né? São as pessoas que fazem as escolhas na vida. Enfim, eu respirei fundo, terminei a sessão, mas isso é uma coisa que machuca muito a gente, né? A gente sempre é colocado lado a lado aí com crimes, né? E é diário isso, a gente sofre, e as pessoas, elas se intitulam não preconceituosas,
entendeu? E aí depois veio perguntas de se minha filha pergunta pelo pai. Mas aí eu cortei o assunto, falei que não, que ela nasceu sabendo que ela tem 2 mães e ela não pergunta sobre pai porque ela sabe que não tem pai. E que quantas crianças que têm pai crescem sem ter um pai, né? Mas é isso aí. São preconceitos, mas eu nunca vou esconder minha família por conta de minha profissão. Nunca vou esconder. Não quero cliente homofóbico, não quero cliente preconceituoso. Então os clientes que deixam de me chamar quando descobrem que a minha família é composta por 2 mulheres e uma filha, eles, na verdade, para mim é um favor. Então, tenho orgulho da minha família e não escondo ela. Oi, eu sou o Marcos e eu gostaria de contar um caso que aconteceu comigo ano passado. Eu estava no meu cursinho pré-vestibular e aí o professor entrou na sala e uma menina pegou e gritou viado porque ela se assustou. E aí o professor pegou e falou, do que você me chamou? E ela falou, não, eu só me assustei. E ele falou, não me xinga não, hein? E esse fato de ele usar a palavra xingamento é bem complicado, porque a gente vê a palavra viado sendo usada como ofensa e tal. Isso acaba sendo uma homofobia velada, que acaba destruindo a autoestima de muitas crianças que se veem como anormais, se veem como erradas. Isso aconteceu comigo em 2005, eu estava fazendo aniversário, comemorando 25 anos, fui com a minha turma da Escola de Arte Dramática lá da USP para o restaurante Sujinho, da São João, para comemorar, junto com o meu namorado da época. Meus amigos estavam muito animados, eu também, né, fazendo aniversário, comemorando, teve muita festa, um momento cantava parabéns, falando alto, dando risada, e veio daqui a pouco o gerente e disse que era pra gente parar com aquilo porque nós estávamos incomodando os clientes. Minha amiga achou que estava falando do barulho, falou, claro, a gente tá fazendo muito barulho. Ela falou, não, vocês não, eles. E apontou pra gente. Meu namorado tinha acabado de me dar um selinho em comemoração ao meu aniversário durante os parabéns. E a minha primeira reação, que sempre achei que fosse brigar se algo desse tipo acontecesse comigo, foi me desculpar. A partir daí foi um caos, porque meu namorado ficou muito bravo, falou, não tem que pedir desculpa não. Foi de mesa em mesa perguntando se a gente estava incomodando alguém. Resultado, nós fomos parar na delegacia, todos os meus amigos e eu. Essa época era uma época que falava-se menos sobre leis e sobre os nossos direitos e tudo mais. Para resumir a história da delegacia, foi uma nojeira, assim, porque o gerente levou os próprios garçons como testemunhas e lá eles inventaram histórias sobre o que nós estávamos fazendo no restaurante. Diziam que a gente estava com coisas obscenas, se pegando e enfim, com baixaria mesmo. E eu me lembro de chorar e dizer, isso é mentira, ele tá mentindo, não existe nada disso. E o delegado dizer pra mim, olha só, você vai dar chilique em outro lugar, aqui não é lugar pra dar chilique. O delegado ficou do lado deles, claro, né? E isso eu tinha 25 anos, tentei levar esse processo para alguns lugares, mas todos me desencorajavam a fazer alguma coisa contra o restaurante. Hoje eu tô com 40 e eu tenho muita dificuldade de demonstrar carinho pelos meus companheiros, pela pessoa com quem eu tô namorando em público. Eu não consigo pegar na mão, não consigo beijar, não consigo abraçar. Em metrô, na rua, sempre tem um medo, sempre tem um medo de que possa acontecer alguma coisa ruim, né? Nesse caso especificamente foi um trauma psicológico, uma humilhação, mas quando as pessoas não perdem a vida e não sofrem violência física, né? Por estar simplesmente existindo e demonstrando carinho pelos seus amores. Olá, eu sou Leonardo e eu queria fazer uma reflexão sobre a importância do orgulho, né? E em contraste a importância desse orgulho, a violência, o quão violento é para uma pessoa não poder falar abertamente da sua própria sexualidade para as pessoas que ela ama, para as pessoas que são da família dela, para a sociedade como um todo. E pensando nesse aspecto, nesse recorte, acho que eu traria o meu ponto de vista, que é de alguém que saiu do armário, por assim dizer, mais tarde na vida. Eu já tinha 26,
entre 26 e 27 anos, quando eu tive uma conversa com a minha mãe a respeito da minha sexualidade, e essa conversa foi o processo que iniciou que eu começasse de fato a falar mais abertamente disso com os meus amigos, com a minha família, com todo mundo à minha volta. E ao pensar nisso, eu chego à conclusão de que eu tive dentro do armário mais tempo, né, pensando no meu tempo de vida, eu estive dentro do armário mais tempo do que eu estive fora dele. Mas é muito engraçado o quão pouco eu lembro da minha vida antes de poder viver abertamente toda a minha verdade. E é muito louco isso, porque você vê o quão violento, analisando esses processos. Antes de sair do armário, eu gastava tanto tempo, tanta energia mental tentando esconder quem eu sou, tentando esconder a minha afetividade, e toda essa parte da minha vida que é super importante, que essa energia mental de fato te rouba alguns anos, né? E eu imagino quantas pessoas e quantos anos de vida mesmo estão sendo perdidos porque as pessoas não encontram condições, não encontram coragem, ou mesmo não acham que elas vão ser bem acolhidas se elas de fato forem abertas em relação às suas próprias sexualidades. Então, hoje eu li a frase de um amigo que eu achei que faz muito sentido em relação a essa reflexão, que é: cada vez mais a gente que já consegue, né, falar abertamente sobre isso, que ocupa posições, cargos de trabalho, posições na sociedade mais confortáveis e de maior acolhimento, eu acho que cada vez mais a gente tem que explicar para as pessoas o quanto que a gente tem que lutar com o conceito de que não podem mais existir armários. Acho que a gente tem que, como sociedade, estar preparado e ser melhor na busca de um mundo onde todo mundo possa ser quem é e possa estar orgulhoso disso, sem precisar que precise esconder alguma coisa. Porque, de fato, uma vida que é conduzida com a premissa de que você não pode ser quem você é e que você precisa esconder uma parte de você mesmo é muito violenta. Então, quando a gente fala de orgulho, não se trata necessariamente de dizer, e eu acho muito raso, né, quando as pessoas dizem: a parada do orgulho LGBT, por que você precisa ter orgulho disso? E acho que a perspectiva aí nesse ponto ela é equivocada quando se pensa em orgulho como sendo algo que as pessoas LGBT se julgam superiores. Eu acho que não é isso. Eu acho que é simplesmente poder aceitar o fato de que eu sou como sou e isso não me torna menos do que ninguém. Eu poder celebrar o fato de que eu sou livre para ser quem eu sou, sem precisar esconder isso de ninguém. Então acho que dentro desse viés eu traria essa reflexão. O orgulho LGBT é a celebração da liberdade de poder entender que somos quem somos e não deveríamos ter que esconder isso. Não tem a ver necessariamente com a gente se julgar superior ou algo assim. E talvez, se estar no armário não fosse tão violento, de fato a gente não precisaria de tanta celebração de liberdade. A euforia da liberdade só é percebida por quem entende a dor de estar preso. E acho que até em momentos de pandemia, né, onde está todo mundo preso dentro de suas casas e entende, cara, quando eu sair daqui dentro de casa, eu vou ter um apreço muito maior por coisas que eu acho tão simples, como andar na rua, ver meus amigos, abraçar pessoas, que eu vou celebrar isso. Então acho que talvez as pessoas que não são LGBT, elas poderiam fazer um paralelo para entender o quanto que a parada e o quanto que o orgulho é algo necessário. Muita gente LGBT passou anos numa quarentena, né, social, sendo impedida de viver da maneira que gostaria. Então, de fato, quando a gente consegue, aqueles de nós que conseguem cruzar essa barreira e ser bem aceitos e construir uma vida em paz, vivendo a sua própria verdade, celebram isso com muito apreço, porque de fato a gente entende o que significa
ter a proibição de coisas que para pessoas hétero na nossa sociedade são garantidas de forma muito natural. Então, eu traria essa reflexão. É a alegria que eu tenho ao conseguir dizer que eu sou uma pessoa lésbica e hoje muito bem assumida para minha família, para os meus amigos e para todo o entorno. Assim, eu cansei de dizer que eu tinha uma amiga, que essa era a minha amiga, né? Eu tenho uma companheira de vida, tenho alguém que eu escolhi para passar a vida juntos, dividir tudo de bom. Então, eu não aguento mais ter amigas, eu tenho alguém para dividir a vida. Acho que essa é uma das coisas mais incríveis, quando você se liberta e fala, bom, é isso mesmo, não dá mais para esconder, não quero mais esconder, quero ser quem eu sou, sabe? Eu acho que a primeira vez que eu senti um preconceito mais forte foi quando eu fui expulso do Burger King com meu namorado porque a gente estava se beijando. A gente, na época, chegou a conversar chamar o gerente, perguntar o que estava acontecendo, porque a gente estava sendo expulso, e eles falaram que uma família que estava sentada perto da gente tinha crianças e não queria que os filhos vissem aquilo. Uma parte de mim queria entrar em briga e sair gritando, mas acho que só abaixei a cabeça e saí, fui embora, assim, eu e meu namorado. Mas acho que a desconstrução com o tempo foi me mostrando todos os pequenos preconceitos que eu vivi durante o meu processo de amadurecimento enquanto uma pessoa LGBTQIA+, sabe? Tipo, eu acho que quando a gente cresce e percebe que o preconceito ele tá nesses pequenos lugares da sociedade, que isso que faz com que esses grandes acontecimentos de preconceito surjam, é exatamente porque essas pessoas se sentem validadas no dia a dia, né? Então, acho que depois que eu percebi que também dentro de casa, ouvindo meu irmão chamar o coleguinha de viado, ouvindo meu irmão brincar com os meus primos com piadas homofóbicas, ou de minha mãe, quando eu me assumi, dizer que era só uma fase e queria que eu passasse para um psicólogo para reverter esse quadro, eu percebi que a gente vai vivendo uma vida inteira de pequenos preconceitos, né? Até que eventualmente a gente se quebra, né? O que é um contraponto muito forte com a minha realidade de hoje, que hoje eu estou casado, eu tenho essa estrutura familiar que me dá apoio e amor incondicional, que me fortalece todos os dias e me faz querer estar cada dia mais consciente e imbatível com esses processos que a gente vive mesmo, né? É difícil porque construir uma família, ainda mais no processo de ser uma família homoafetiva, no recorte de ser no Brasil, 2020, com o presidente que temos, com a estrutura política que temos, com o avanço do fascismo e o medo na rua, acaba nos trazendo essas questões de medo e ansiedade, assim, mas é importante estar atento e forte, né? Acho que hoje poder trazer essa família que venho construído com meu marido mais para essa realidade tangível da sociedade, tipo, expor a nossa felicidade e poder compartilhar ela com os nossos amigos, com nossas famílias e só existir enquanto um homem gay numa sociedade que não nos permite muito bem, né? Então, acho que para mim foi isso, assim, encarar o meu orgulho foi essa necessidade de me manter na luta, né? Eu acho que precisava olhar para mim mesmo e recolher esses cacos que a gente vai percebendo na vida, né? A gente vai se quebrando e vendo esses cacos acontecerem. Acho que em algum momento a gente vê essa necessidade de recolher tudo e falar assim, não, acho que com isso eu vou fazer o meu
Acho que com isso eu vou fazer a minha força, com isso eu vou fazer o meu movimento, né? Então, acho que pra mim foi meio que isso. Quero agradecer aqui a todos que enviaram um áudio para esse episódio, que contribuíram aqui para a gente trazer esse debate, né, para o podcast aqui do Em Casa a Gente Conversa. E antes de finalizar, eu queria também trazer mais alguns dados para você que está nos ouvindo. Em 38 países da África, a homossexualidade é criminalizada por lei. Também é crime na Jamaica. E na Rússia foi aprovado um projeto de lei que torna ilegal o ativismo que levanta a bandeira LGBTI. De acordo com a Associação Nacional de Gays e Lésbicas, as relações sexuais entre pessoas adultas do mesmo sexo são ilegais em 70 países. Desses, 26 castigam apenas os homens. Em 11 países, a pena de morte é uma opção como castigo para quem tem relações sexuais com pessoas do mesmo sexo. E 26 países têm penas que vão de 10 anos de prisão até prisão perpétua. 31 países penalizam com até 8 anos de prisão. Aqui no Brasil, ainda existem psicólogos e psiquiatras que tentam tratar a homossexualidade como se fosse uma doença. Na Bolívia, no Uruguai e no México, existem leis contra a homofobia. E, de acordo com a ONU, mais de 200 países estão tomando medidas para proteger a população LGBTI. Lembrando que não existe democracia se as diferenças não são respeitadas. Não tem como ficar calada vendo pessoas morrendo simplesmente por existir no nosso país. Esse episódio fica por aqui. E toda quarta-feira tem um episódio novo para você sobre política, maternidade, a vida da mulher, estilo de vida. Aqui a gente fala um pouco de tudo. E quero agradecer as pessoas que contribuem financeiramente com esse podcast, que me ajudam a arcar com os gastos, com os pagamentos dos funcionários envolvidos aqui, para que a gente consiga colocar no ar conversas de assuntos tão importantes como esse aqui. Agradecer em especial aos novos colaboradores, a Vanessa Carniol e a Karina Santos. E se você também gosta do conteúdo aqui e quer dar mais uma força, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa. A partir de apenas R$10 por mês, você já pode ajudar. E dependendo do valor que contribui, recebe também recompensas diferentes. Para saber mais detalhes, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa. Ou nos destaques lá no Instagram, no @agenteconversa, que lá eu também explico como apoiar e falo das empresas parceiras que dão descontos. Mas se você não puder contribuir por enquanto, me ajude compartilhando esse conteúdo aqui nas redes sociais, com os amigos, familiares. Se você ainda não segue o perfil lá no Instagram, é @agenteconversa e no Facebook está como Em Casa a Gente. Por lá eu compartilho muitas outras coisas também, além do conteúdo do podcast. Se quiser sugerir temas, enviar perguntas sobre o tema da semana, dar alguma ideia legal, mande mensagem lá nas redes sociais ou pelo Telegram. Só colocar na busca @agenteconversa e aí dá para enviar áudio também para participar aqui de algum episódio e entrar aqui no quadro Fala Lá em Casa. E eu queria também falar aqui dos parceiros do Em Casa a Gente Conversa, agradecer a todos eles, que é o Ateliê Serenando, Marcenaria e Decoração, Trama Livre, que é de panos de pratos representativos, a Egli Prema, que vende colar de âmbar e também faz atendimentos terapêuticos, a Instinto Fotografia e Filme, que fotografa ensaios e filma também, ensaios e eventos, a Good Acessórios, que vende colares mordedores, lindos por sinal também, para mães usarem e os bebês ficarem mordendo lá, e também tem colares infantis. E a Nina e Bela, que é de moda infantil, o Teta Healing, com Raquel Ribeiro e Eliel Paiva, eles têm atendido inclusive online, se você se interessar. E se você não sabe o que é Teta Healing, a gente gravou um episódio só falando sobre isso. E tem a Helena Coloma, que é maquiadora, e ela também lançou um curso de automaquiagem online. Ela também tem dado desconto aqui para quem ajuda, quem é parceiro aqui do nosso podcast. Tem também a Muriqui Moda Infantil e a Nelly Valderramas, que é de depilação, sobrancelha e massagem, se você for aqui de Campinas ou região. Então eu queria agradecer a todos esses parceiros. Se você se interessou pelo trabalho de algum deles, é só ir lá também nos destaques no meu Instagram, que eu coloco lá o @, o perfil deles, para você conhecer melhor. E todos eles dão desconto para quem ajuda aqui financeiramente nesse podcast lá no Catarse. Então, muito obrigada mais uma vez por estar aqui comigo. A gente se encontra na quarta-feira que vem com um novo episódio para você. A gente se vê lá. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.